Boa noite. É sempre um prazer vir à casa de Caibar. Faz algum tempo que eu não venho. Via de regra, uma vez por ano, quando a gente consegue coordenar as agendas da casa e as minhas, né? E da última vez achei que estava adiantado, cheguei adiantado para a palestra das 8, mas estava atrasado para a palestra das 7. Eu cheguei às 7 achando que era às 8, lembra? Então hoje cheguei antes, vamos ver se a gente consegue conversar um pouco. O pessoal nem lembrava mais de mim aqui, né? Olha quanto tempo que você não vem. Então, mas é um prazer muito grande vir do outro lado da cidade para ver uma casa cheia num domingo à noite. Tem muito centro espírita que fala, não vamos colocar trabalhos, né, públicos no domingo à noite, que não vai ninguém, o pessoal está cansado, segunda vai trabalhar, e não é verdade, né? Tem um outro centro que eu costumo dar palestra em Caieiras, que é uma cidade aqui encostadinha em São Paulo. E também eles se surpreenderam quando abriram para palestra pública domingo à noite. Eles tinham uma dúvida se ia dar certo e olha, sempre cheio, sempre bacana. Você me desculpa, você falou que tem o estudo também do Evangelho do Livro dos Espíritos no domingo. É antes da palestra. Às 5 horas. Às 17 horas, vem para o curso e já emenda na palestra, né? Fica bom. Aí fica excelente, né? Essa conjunção de trabalhos, porque facilita a vida das pessoas. Muito bom. Então é um prazer, principalmente para falar do tema de hoje, né? A importância da educação espírita na infância. Será que é importante educar as crianças? Né? Quem aqui é pai? Vamos ver quantos pais. Bastante. Quem é avô? Avô, quantos avós? Bisavó, tem minha mamãe lá e quem mais? Bisavós, tem algum aqui? Aí, vovó, só você é bisavó. Tem mais bisavó aí? Tá bom. Então, pessoal, o mundo de hoje é um mundo bastante complicado, não é? Mas nós estamos evoluindo. Então a gente tem que lançar o nosso olhar para as coisas segundo a doutrina que nós abraçamos, não é? Então, quem aqui não é espírita? Pode ficar à vontade. Quem que não é espírita? Eu já vi que tem alguns poucos que vieram a primeira vez. Quem que não é espírita? Todo mundo é espírita. Então, beleza. Ótimo. Ou simpatizante, né? Ou está querendo ser. Tem gente que está há 30 anos frequentando o centro, daí eu pergunto, você é espírita? Não. Por quê? Porque eu não consigo fazer tudo que está lá nos livros. Mas eu também não consigo, né? Aquilo lá é um modelo. Eu não consigo ser igual a Jesus. Mas Jesus é um modelo, não é agora que nós vamos conseguir chegar lá. A gente tem que tentar chegar perto dele, né? Se você se puser a caminho na direção dele, você já está no caminho, dando os passos. Se você está estudando a doutrina espírita, simpatizou, está gostando, começa a aplicar, começa a fazer, já está no caminho. E digo isso porque isso então vai ser uma chave de leitura para nós do mundo, não é? Um espírita vai olhar para algo que acontece no mundo, no dia a dia dele, de uma maneira diferente, não porque ele é melhor ou pior, mas de uma maneira diferente de alguém que tem outra visão de mundo, ou porque não acredita em nada, ou porque tem alguma fé que não acredita em reencarnação, por exemplo. Então as explicações que você vai ter para os eventos, para os teus problemas, para os eventos da tua vida, vão ser baseadas em quê, se você é espírita? Na crença de que você está aqui encarnado para evoluir, que você está no melhor lugar que você deveria estar, porque a reencarnação é uma bênção, não é fácil vir aqui. Tem um amigo meu que está com 70 anos, faz parte da USE, que é a União das Sociedades Espíritas, estava reclamando, estou cansado, estou doente, eu quero desencarnar. Eu falei, olha, cuidado, hein? Aí nós fomos por uma sessão mediúnica e os espíritos falaram para ele, você pensa que está fácil arrumar um corpinho para você voltar? Não está fácil não, né? Aguenta com esse que você tem, né? Avança mais um pouquinho, evolui mais um pouco, aproveita, tenha paciência com a sua saúde, né? Porque você está pensando que vai ganhar um corpinho de modelo para reencarnar, não é sempre assim e também não é rápido, né? Então ele agora está conformado, ele disse que está uns 90% bom, né? E assim ele está tocando a vida. Então, se a gente acredita em reencarnação, nós vamos ter explicações diferentes para algumas coisas, não é? E se a gente acredita que nós estamos aqui para evoluir, então o mundo está evoluindo. Você pode até olhar e não gostar do que você vê. Mas evolução não quer dizer que fica melhor. Então, às vezes o médico, se o sujeito estiver doente lá, em coma no UTI, o quadro dele evoluiu.
Evoluiu para quê? Para melhor ou para pior? Essa é a pergunta que você tem que fazer, né? Porque pode evoluir para pior, né? E não para melhor. Mas na evolução espiritual é sempre para melhor. A gente sabe disso, o espírito pode no máximo estacionar, retroceder nunca, sempre para frente. Mas, se nós estamos num planeta como a Terra, viemos reencarnando, não é? E a sociedade está mudando. Veja que a mulher, há pouco tempo atrás, não votava. Isso não faz muito tempo não, hein? 1900 e alguma coisa, a mulher não votava. Sabiam disso? Não escolhia com quem casava, não podia trabalhar. Então, hoje pode. Então, isso tudo causa mudanças na sociedade, porque a sociedade vai tendo que se readaptar, vai tendo que se remodelar. Então, se o marido e a mulher trabalham, a criança antigamente ficava com a mãe em casa. A mãe, o papel dela era ficar em casa cuidando dos filhos. Hoje já não é mais assim, pelo menos não para 100% das mulheres. Então isso provoca uma mudança de papéis. O papel da mãe já não é mais só ficar em casa cuidando do filho, né? O papel do pai não é mais só ser o provedor sozinho. Então, para tanto, para que a coisa seja compatível, o homem e a mulher têm que dividir as tarefas em casa também. É o que se espera, não é? Pelo menos a mulher espera isso, né? Já que eu saio para trabalhar e trazer dinheiro junto com meu marido, que ele me ajude a lavar a louça, não é? Porque, não é? Podem reagir negativamente os homens, dizer que não tem nada a ver, né? E as mulheres dizendo, isso mesmo, tem que lavar a louça, tem que lavar a roupa, não é? Concordam que está mudando a nossa sociedade? Bom, ela está mudando e essas mudanças estão acontecendo. Ela não muda e para e espera. Vamos lá, todo mundo se adaptar. Não é assim que acontece. Então, só para ficar nesse exemplo de que as relações entre homem e mulher mudaram, a relação na família mudou, é lógico que isso impacta a nossa sociedade, porque a família é a menor célula da sociedade, né? O menor grupo que nós temos na sociedade é o grupo familiar. Pai, mãe, filhos, né? Aí avós, né, que são pais do pai e tudo mais. E depois temos essa sociedade que são as famílias, então, se relacionando com as outras, não é? Bom, aí nós começamos a ter alguns problemas, né? Se a mamãe não fica mais em casa com o filho o dia inteiro, onde é que o filho fica? Na escola, é uma solução. Pode até ficar na rua, pode ficar... Mas a solução que se espera, bom, se pelo menos não está com o pai e com a mãe em casa, que ele esteja na escola, como sempre esteve quando a mãe estava em casa. Porém, ele ficava um pequeno período, voltava e a mãe estava lá, né? Eu tive sorte de ter passado por essa fase. Hoje não dá mais, então o filho fica na escola o dia todo, vem à noite. Portanto, o pai e a mãe estão menos tempo com o filho. Não é? As figuras, os papéis não estão tão bem definidos como era antes, né? Tanto a mãe quanto o pai têm voz ativa em casa, porque os dois são provedores do lar, não é? E aí a escola tem mais influência no que é passado para a criança, porque ela está exposta mais tempo aos professores. E os professores estão bastante satisfeitos dando aula, vocês já perceberam? Ganham bem, estão felizes, né? Então, temos que ser realistas. Isso vai causar um impacto também, né? O humor do professor, a postura dele diante da vida, como ele se vê, né? Desprestigiado e tudo. Com certeza ele vai passar isso, né? De uma forma ou de outra, vai passar um clima ruim para a criança, né? Então, e de certa forma, nós terminamos terceirizando, estamos na era da terceirização, não é? Terceirizamos a educação para a escola, não é? A família, então, fica menos tempo, e a escola, e aí a gente começa a discutir o quê? Hoje, o que se discute muito nos meios educacionais, né? Oi? Alguém... Educação, né? A gente discute educação no meio educacional. Como educar? Sempre, né? Eternamente a gente fica discutindo isso. Tem excelentes ideias e visão de onde tem que ir. Nem sempre tem verba, nem sempre tem apoio político para realizar, né? Demanda tempo para fazer as coisas. Mas, por exemplo, uma das discussões que tem a ver com o tema, porque eu estou vendo que vocês estão achando que eu estou perdido no tema. Vocês estão achando, olha, mas você está falando da educação da infância, espírita e tal, está falando da escola, da família. Não estou perdido não. Já me achei. Uma das coisas que se discute hoje muito no meio escolar é educação religiosa. Vai ter, não vai ter? É leigo que dá? Não é? Essa discussão vai e volta, vai e volta. E aí, na instância federal, né, o presidente da República resolveu fazer o quê? Que isso é uma briga de foice, né?
Falar de religião é meio complicado, né? Mexe com os ânimos de muita gente. Nunca mexa com a religião de ninguém. O que o governo federal fez? Lavou as mãos, falou, olha, os estados decidem, façam como vocês acharem melhor, precisa ter. Se vai ser o padre que vai dar aula de religião para quem é católico, e um espírita vai dar para quem é espírita, e um pastor vai dar para quem é protestante, tem estado que optou por isso, tem estado que optou por leigos. Aí o que optou por leigo, um estado acha que são os professores de sociologia, outro acha que tem que ser de filosofia. E aí vai, e a coisa ainda não rolou, mas é uma coisa importante, não é? Uma coisa importante e meio preocupante. Se o Estado precisa da educação religiosa, quer dizer que não está tendo em casa, é isso? Parece que sim. Se o Estado, que não é bobo, está fazendo isso, é porque ele, enquanto sociedade, as esferas políticas estão vendo que está faltando valores, não é? Não tem valor sedimentando as escolhas das pessoas, precisamos dar valor, né? E isso onde que eu consigo? Na religião. O Estado ele não é bonzinho, ele sabe que eu preciso dar religião para o cara ter valor, ser um cidadão honesto e trabalhador. É isso que ele quer, o que o político almeja é isso. E nós almejamos que as pessoas sejam honestas e trabalhadoras, porque acreditamos que é assim. Então, só para chegar no tema, para vocês verem como o tema é complicado, né? A importância da educação espírita na infância. E aí vem a nossa participação, enquanto pais, enquanto avós, não é? Qual que é a nossa postura diante disso? A gente está com tempo de educar nossos filhos? O que nós estamos fazendo com relação a isso? Vamos deixar de lado a parte de educação. Educação tanto a formal de escola, como a educação de, olha, você deve se comportar direitinho, né? Mas a parte religiosa, né? Como é que nós fazemos? Então, quem acha, por exemplo, que nós devemos deixar a criança livre para ela escolher a religião que ela vai ter? Ou a crença que ela vai ter? Quem acha isso? Quem acha? Ninguém acha isso? Eu achava isso. Depois você vai pensando melhor, né? Porque eu, por exemplo, tive essa liberdade, né? Minha família tem muita liberdade com religião, né? Então, desde pequeno, eu convivi positivamente com várias religiões. Os vizinhos tinham religiões diferentes. No fundo da minha casa tinha um terreiro de candomblé. Eu vi os batuques à noite, mas nunca foi algo desrespeitoso de alguém. Sempre foi tratado com respeito, né? Ia à missa, fui católico até uns 14, 15 anos de idade, né? Participativo. E cheguei a fazer curso com o Testemunho de Jeová. Então eu tinha uma liberdade grande de escolher a religião que eu tinha. Mas nem sempre funciona, né? Se a gente dá sorte, eu acho que minha mãe teve sorte, né? Porque se você deixar muito solto... Oi. Diga. Sim. Nós, quando éramos pequenas, os nossos pais direcionaram a gente na religião que eles acreditavam que era boa. Qual que seria? Católica. Isso. Tanto é que nós crescemos dentro da igreja católica. Isso. Quando nós alcançamos uma idade que nós queríamos decidir por nós mesmos, nós escolhemos o que nós queríamos. Isso. Então eu acho, minha opinião, que os pais têm que fazer dessa forma. Eles têm que direcionar. Perfeito. Aí, quando a criança se tornar adulta, enfim, aí ela decide. Perfeito, perfeito. Vou repetir o que ela disse, né? Porque é do interesse de todos. Que foi mais ou menos o que a minha família fez comigo, né? Direcionaram, a família dela era católica, levou ela para a igreja católica e você os acompanhou dentro da vivência católica. E quando elas foram adultos o suficiente para escolher, tiveram a liberdade de escolher e hoje estão aqui na Casa Espírita. Então é isso, perfeito, né? Esses dias, recentemente, estava conversando com um amigo meu, advogado, espírita, há muito tempo, palestrante e tudo, ele falou, não, minha filha eu vou deixar ela livre, escolheu. Falei, olha, eu fiz essa experiência, né? Quando eu tive filhos também pensava assim, mas eu refleti, eu falei, eu acho que não é legal. Porque ela não tem maturidade para fazer uma escolha, né? Então você não vai deixar sua filha escolher se ela quer ir na escola ou não. Você vai falar, tem que ir, né? E depois ela vai indo e vai direcionando para fazer o curso que ela quiser lá na frente. Mas ela é obrigada, né? Ou ele, a criança é obrigada, né? Pelo benefício dela, trilhar um rumo. Nós, como os mais experientes, devemos cuidar para ofertar uma crença, né? Tem gente que não gosta de falar que espiritismo é religião, né? Algumas pessoas. É uma crença, então, uma doutrina, uma religião,
que tem valores, né? Fornece valores, fornece chave de leitura para o mundo. Porque na hora... Então, hoje em dia é muito comum... Por que a gente está batendo nessa tecla? Alguns podem estar achando que... mas isso é óbvio. Começa a perguntar dentro da tua própria casa e para os teus amigos quem tem uma religião e de que religião é a dele. E você vai perceber que os mais jovens normalmente vão dizer que não tem religião. Muitos estão dizendo isso. Não é que ele não acredita em Deus. Não é isso. O censo do IBGE tem mostrado isso fortemente. A cada 10 anos cresce mais de 10% sem religião. Daí todo mundo, nossa, quanto ateu. Não, não é ateu. Não diz que é espírita, não diz que é católico, não diz que é protestante, mas ele acredita em Deus da forma dele e acha que está bom assim. Eu tenho muito amigo, muito jovem que fala comigo sobre isso. Mas eu estou bem, eu estou bem. Eu falei, você está bem até o dia que você levar uma paulada. Daquela bem dada que a vida dá na gente de vez em quando, né? Porque tem gente que fala, eu estou cheio de problema. Tem um monte de amigo meu que fala, você tem filho? Eu falo, não. Eu falo, então você não tem problema, nem sabe o que é. Você só vai saber o dia que você tiver um filho, né? Aí você vai saber que você nunca teve e agora você tem, né? Porque a coisa complica, né? Ter família é algo muito complicado. E por falar nisso, como é que está a sociedade hoje em dia, nesse quesito? A coisa é simples assim. Conheci, namorei 3 meses, gostei, caso. Não gostei, 2 meses, separo. Não é mais ou menos assim? Estou exagerando. Né? Tanto é que eu fui obrigado a dizer para as pessoas assim agora. Quer ir no meu casamento? Eu falo, não vou. Se daqui 6 meses você ainda estiver casado, eu faço uma visita para você e te levo um presente. Virou piada, né? Então, não é com todo mundo assim, felizmente, mas está fácil assim. E é por isso que a gente tem a impressão que a coisa está degringolando. Não está. É que as pessoas não tinham a liberdade de fazer isso antes. Adquiriram a liberdade e não estão sabendo usar. Né? Não é porque eu posso escolher algo que eu devo. Né? Tudo eu posso, nem tudo eu devo. Você pode dar um tiro no cara? Não, não posso. Não pode sim, você pega a vara e dá um tiro. Você não deve fazer isso porque você vai ter graves problemas. Né? Com a lei, com a sua religião, com tudo. Você não deve fazer isso. Mas poder, você pode. Né? Você pode... Posso deixar meu... não posso deixar meu emprego. Pode, não deve, porque você tem conta para pagar, né? Então pensa bem se você vai deixar seu emprego. Então você pode casar e fazer um teste, mas nem precisa. Hoje em dia você pode viver junto, para que casar? Aliás, daí aí causou outra distorção, né? Que eu tenho uma amiga, muito amiga minha, e o seu esposo? Não, ele não é meu esposo, ele é meu companheiro, meu namorado, sei lá, ela disse. Eu falo, mas há quanto tempo vocês estão juntos? 18 anos. Pô, mas 18 anos morando junto na mesma casa. Já pagou o imóvel. A conta é conjunta. Não, mas eu não sou casada. Bom, você pensa que não é, porque a própria sociedade já te reconhece como tal. Porque se você ficar mais de 5 anos junto com uma pessoa morando junto, você tem todos os direitos. Então você é casado. Você só não foi num cartório assinar um papel dizendo que você era e mudar o seu nome, se você quiser também, porque hoje em dia não precisa, né? Então, mas percebe? Porque isso é novidade, isso são coisas que vão acontecendo, né? Em outros países já aconteceu antes, então eles já sabem lidar mais com isso. Nós ainda estamos nesse processo de termos as primeiras gerações, né? Primeiras, não é a primeira, mas nós não temos muita experiência com gerações que são hoje de filhos que os pais são separados e que casaram de novo e que tem filho na outra família, então ele tem irmão, né? Antigamente existia também, mas não era algo assim, né? Existia, isso sempre existiu, mas não era algo formal. Você vai lá e tudo bem, estou separado, caso com outra, tenho filhos, né? Então, eu tenho um cunhado, por exemplo, que ele está na 3ª família, né? A 3ª esposa dele é minha irmã, né? Só que agora os 2 não vão ter filhos, então parou por aí, né? Mas os outros 2 casamentos, ele tem filhos. E aí há todo um aprendizado de um jovem. Então, se você já tinha problema com um jovem, que você era o pai dele, você era provedor, dava tudo para ele, o problema desse pai era menor do que hoje, né? Porque hoje ele é pai de família com uma filha que é do casamento da esposa dele, né? E às vezes o filho dele mora junto também, ou mora na outra casa. Aí tem uns complicômetros aí de quem tem autoridade para dizer o que para quem, não é? Quem é que manda no pedaço, né? E depois também tem toda a compensação, já que há um sentimento de culpa, às vezes por uma separação, você compensa dizendo sim, né? Dizendo sim para um pedido material do seu filho, dizendo sim para algum pedido que você deveria dizer não, né?
Não é isso? Vocês estão muito sérios, vocês estão preocupados? Que é isso? É natural, isso é natural, é a evolução das coisas, não é? Evoluiu para isso. Aí a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Como é que eu faço então agora? E aí a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Tá, é assim, só que a gente não pode ir para os extremos, porque existem forças na sociedade que nos empurram, né? Então o segredo está... Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, que se você tem uma visão de mundo fornecida por uma doutrina, uma religião que você abraçou, ela tem que responder essas perguntas. Ela tem que ser o lugar onde você olha para tomar decisão. O conjunto de valores, né, para uma situação nova, você tem que olhar ali, né? Então, situação nova. Provavelmente, daqui a pouco tempo vai acontecer isso. As mulheres vão poder abortar. Aí, não é porque pode que você vai fazer, aquilo que nós estamos dizendo, né? A lei vai permitir, vai amparar, né? Ainda não está assim, tá? Formalmente, porque a gente já sabe que é feito, né? Mas estão querendo legalizar. E aí você, como que você decide se isso para você é bom ou não? Não é porque a lei permite, porque a lei ela não é onipotente. A lei é uma regra entre os iguais que somos nós na sociedade, né? Não é porque a lei permite que você vai fazer. E como é que você decide se faz ou não? Vou olhar o conjunto de valores que eu abracei. Se eu sou espírita, vai ter algo lá dizendo por que você encarna, por que está aqui, o que você está fazendo aqui, não é? E aí você vai levar isso em consideração. Para alguém que é materialista, o que é difícil, não encontrei ninguém ainda, estou procurando. O cara diz que é ateu, diz que é isso, mas você conversa meia hora com o sujeito e você vai vendo que ele não é bem assim. Mas se eu fosse uma pessoa totalmente materialista, bom, tá, engravidou. E daí? Tira. Não é? Qual a consequência disso? Nenhuma. Paga o hospital, a mulher vai lá e tira. Agora, se eu tenho um conjunto de valores morais e éticos e religiosos, isso já tem um peso gravíssimo, não é? Ah, mas para nós isso é óbvio, nós somos espíritos e sabemos disso. Ah, é óbvio? Tá bom. Então o pai estuprou a filha e ele engravidou. Faz aborto ou não faz? Para muita gente que tem uma lógica e uma ética, a partir daí, então, opa, né? Ah, um bandido fez isso. Então, precisa ver a sua leitura de mundo como é que é, se ela cobre para você decidir nessas situações, porque as situações nem sempre são simples, são coisas complexas. Então tem que ter algo muito mais profundo para você, com base naquilo, saber se você pode ou não tomar uma decisão, né? E essa base é mais fácil você receber ela quando você é criança, né? Uma língua. É muito mais fácil uma criança aprender várias línguas quando ela é pequena. Porque nós aprendemos bem o português porque fomos alfabetizados, nascemos e foram ensinando as palavras para a gente, né? Se você pegar uma criança de 5 aninhos e começar a ensinar inglês para ela, é fácil. Começar a ensinar piano para ela é fácil. O cérebro é flexível, está se desenvolvendo, né? Agora vai você com 40 anos aprender uma língua nova. Você consegue, mas tem um esforço. Mas você não vai falar naturalmente como uma criança que aprendeu, né? É menos natural. É lógico que nós somos diferentes. Pode ter gente que com 40, 50 anos tem uma facilidade incrível de aprender língua. Mas mesmo para ele seria mais fácil antes, né? Então, com um conjunto falando de religião, então, é muito importante que seja, quando você está sendo educado, está começando a olhar para o mundo, e começam a te dizer não e sim, e explicar o porquê das coisas, aí começa a vir também um conjunto de regras morais ali, porque você está fazendo isso com base nelas, para o teu filho. E daí tem que ir explicando, não é? O porquê. E expondo ele a essas regras. Se você é espírita, você deveria expô-los como uma herança. Olha, eu que sou seu pai, tenho todo interesse em que você esteja bem e escolhi ser espírita, então eu vou te ofertar espiritismo. Agora é lógico que eu vou te dar liberdade lá na frente de você escolher. Se depois, porque ele é um espírito reencarnante. Ele pode ter todo um chamamento para no futuro ser protestante, né? Ser católico, né? E aí chega num ponto importante, porque a gente falando desse tema parece que isso é só no âmbito da casa, a importância de nós educarmos as crianças dentro da nossa casa.
Só que o que acontece se você que é um pai espírita e está entendendo o que eu estou te falando agora e está aceitando? Traz o teu filho para um centro espírita que não tem espaço para deixar as crianças. Se tiver espaço, não tem conteúdo para passar para essa criança. Conteúdo doutrinário no nível dela, né? Atividades que vão mostrando coisas para ela e que vão, no grau da criança, mostrando para ela o que é o bom, o que não é bom, né? De acordo com a nossa visão de mundo que é espírita, não é? Então, tem que ter todo um compromisso das casas espíritas em dizer: pai, você deve ofertar espiritismo ao teu filho, você deve educar o seu filho dentro das bases espíritas, porque não é à toa que você está aqui, e não é à toa que esse filho nasceu na tua casa. Então tem todo aí, já tem uma lógica nossa de espírita. Olha, se uma pessoa reencarnou comigo na minha casa, eu tenho responsabilidade sobre ela, né? Se eu sou espírita, se ela precisasse encarnar como católica, provavelmente ela teria ido para outra família. Agora, pode ser que ela precise ser exposta para essa visão espírita para depois ir fazer alguma coisa lá na visão católica, eu não sei. Isso é um plano maior. Agora, no que me diz respeito, eu devo educá-la. E vou educá-la de acordo com aquilo que eu abracei, porque senão vai ser incoerente, né? Eu, sendo espírita, não ofertar espiritismo e nenhuma religião, né? Nenhum valor dele para a criança. Isso é inconcebível. Agora, também eu vou ter que procurar, quando for, porque eu posso fazer isso também dentro da minha casa. Quem aqui lê o Evangelho dentro de casa? Faz o Evangelho uma vez por semana em casa, né? Alguns lá no fundo, isso é importante. Isso é uma prática espírita muito interessante, né? Que nem estava muito na base, mas isso é um fator de socialização nosso, né? É o momento, veja, se o mundo já está corrido, aí eu chego em casa, ou na casa de algum parente, uma TV na sala, uma no quarto, uma na cozinha, uma em todo lugar. Aquilo te bombardeia o tempo todo, né? Não tem espaço para conversar. Que hora que você cria um espaço para conversar? Em momentos como esse. Vou ao centro. Então você já se predispôs, saiu de casa. Está aqui. Parabéns, inclusive. Vocês poderiam estar assistindo televisão. O Fantástico. Uma novela vale a pena ver de novo, né? E estão no centro espírita. Vieram buscar algo. Espero que recebam e levem, né? A gente quer que seja assim. Então, você lendo o Evangelho na tua casa, vamos lá, qual que é a lógica de ler o Evangelho em casa? Primeiro, você vai sentar com a família, né? Vai criar um momento ali de compartilhar aquilo com a família. É um momento de comunhão com a família, né? É um momento de compromisso. Então já é um compromisso. É fácil fazer esse encontro dentro de casa? Quem já tentou e não conseguiu? Eu tentei anos, sendo espírita, mas espírita engajado, de participar de USE, de AD, palestra, presidente de centro. É dificílimo, é muito difícil no mundo atual. Mas, se já é difícil e você fraqueja... Então, eu cheguei a fazer evangelho muitos anos sozinho em casa. Para, pelo menos, servir de exemplo. Já que não estão sentando junto, não estão respeitando o compromisso, tá bom, faço sozinho, né? E aí o que acontece? Como é que terminou rolando? Né? Pelo bem, que é o que a gente espera, poxa, olha lá, né? Estou aqui perdendo tempo, vamos lá sentar com o pai para ler alguma coisa. Mas tem um benefício, que você está lendo. Primeiro, você não está lendo só para quem está em casa. Leia o Evangelho em voz alta dentro de casa. Aqueles espíritos estão por ali, perdidos, te acompanharam. Não é fazer o mal, não tem espírito mau, tem espírito ignorante. Espíritos que te seguiram porque vê que você está indo no centro. Olha, é um compromisso você vir no centro. Imagina, gente. Eu sou um cara que estou precisando de dinheiro, estou mal, sofri um problema e vejo alguém com dinheiro passando. Eu não... vou seguir ele, tem dinheiro. Vejo alguém passando, falando com outro, eu vou ali comer que é de graça e eu estou com fome. O que eu faria? Vamos falar da parte material, você não seguiria? Fulano, vamos lá, é de graça, está tendo lá comida de graça, vamos lá? Estou com fome, vou seguir ele, quem sabe me deixam entrar. Assim é no plano espiritual. Desculpa, eu me movimentei aqui. No plano espiritual, você está pensando ou está conversando com alguém, vamos lá no centro, lá é bom, lá eles vão... Algum espírito que está perdido, não teve religião, não se encontrou, não soube, né? Não acordou ainda depois, né? Não entendeu a realidade onde ele está ainda.
ele está muito mais próximo de nós. Então ele não consegue ver que tem espírito bom ajudando ele. Mas ele vê você e ouve você. Aí ele te segue e vai para o centro. Chega aqui, os espíritos vão esclarecê-lo com a palestra. A gente fala na palestra, tem gente aqui ouvindo isso agora. E está caindo a ficha. E aí ele começa a ver os espíritos e vai ser acolhido, né? Acontece isso na tua casa também. Um espírito pode te acompanhar no ônibus, na condução, no trânsito, te acompanha e entra. Aí você lê o evangelho e ele ouve, né? Aí você pega a lição, está dizendo lá, falando sobre isso, né? Alguma coisa espiritual. Ou algum espírito que precisa reencarnar. Está perto de reencarnar. Então o que acontece? Está parecendo a minha netinha. O que tem acontecido no evangelho em casa ultimamente? Necessidade da reencarnação, por que a pessoa reencarna. Então estão reeducando a gente, esse espírito que está vindo. É preciso, né? As lições caem essa, você lê e eles ouvem. Espíritos que estão se preparando para reencarnar são direcionados para a tua casa para ouvir essa lição. E quem está na tua casa está ouvindo também. O cara está lá, falou tal coisa, aquilo fica, um dia cai a ficha. Bom, ou então um dia dá um problemão, né? Dá um problemão, aí começa a bater cabeça, aí vai lá no centro, deixa eu ir com você. Beleza, faz parte, vamos junto, né? Aí o sujeito, quando a coisa está pegando, vai fazer evangelho? Vamos fazer junto, né? Aí senta junto. Então, não estou dizendo que é bom que a pessoa sofra para acordar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que são situações que acontecem ao lado bom das situações negativas. Aliás, a gente tem que sempre estar avaliando de acordo com a nossa leitura, né? Ultimamente aconteceu algo interessante comigo. Eu sempre falei sobre isso, olha, a prece, né? Saber orar, saber pedir, né? Porque não sei se vocês já perceberam, mas Deus não diz sim para a gente sempre. Vocês já perceberam isso? Né? Na maioria das vezes é não é? Então não é assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquele emprego, olha aquela empresa, eu quero... Não. Deus, eu quero um trabalho, eu preciso trabalhar, eu quero emprego, eu quero ser útil, eu quero crescer, eu quero me sentir bem e tal. E fica olhando, vai abrir uma porta, tem que, né? Alguém vem, um amigo, a coisa acontece por um amigo encarnado, por um espírito que vai lá, manda um currículo. Mas eu não tenho nada do que precisa aqui, mas manda assim mesmo, não você já tem, você manda, né? Então, tem que saber pedir, senão o sujeito fica assim, eu queria trabalhar ali, Deus, me ajuda, eu quero trabalhar ali, 5 portas abertas aqui, eu quero ali, não vai enxergar, né? A gente tem que saber que Deus não larga a gente, Deus é Pai, Ele está provendo, mas ali, meu filho, eu sei que vai ser ruim para você, é aqui que você tem que vir, Ele está te dando aqui, né? Mas recentemente eu comecei a fazer uma oração, eu estava muito nervoso, impaciente, falei, Deus, me dá paciência. Comecei a orar todo dia à noite, me dá paciência. Sabe o que aconteceu? Minha vida virou um inferno. Eu nunca me encheram tanto igual... Aí demorou para cair a ficha, depois de um mês e pouco que eu estava... Nossa, meu negócio está demais, hein? E eu todo dia, cada vez pedindo mais forte, me dá paciência, a coisa piorando. Aí um dia, naquela que você está orando assim, né? Bom, vamos abrir aí, né? Bom, aí... mas... você está pedindo para dar paciência, eu vou te dar cutucão para ver se você treina e consegue ser paciente. Não parece que é lógico isso? Quero ter paciência, aí ninguém te incomoda. Eu quero ser uma pessoa paciente, ninguém te incomoda. Você vai desenvolver a paciência? Não, ninguém te cutucou. Agora, se alguém te cutucar o dia inteiro, aí você vai treinar. Deixa até que um dia, tudo bem, assim mesmo, né? Então é isso. Só estou dando comentando com vocês. Foi uma experiência interessante, até foi uma coisa bem interessante, foi uma surpresa para mim. Eu falei, eu estou esperando um resultado errado. Eu que falo tanto sobre isso. E a partir daí minha vida ficou boa, ficou uma maravilha. Ficou bem tranquilo. Não que os problemas pararam de existir, mas você começa a olhar para eles diferentes. Você fala, poxa, olha aí, que oportunidade, né? De treinar a paciência. Olha aí, vamos ver se eu aguento, né? E fica, e resolve, vai por aqui, por ali. Tudo isso é educação. Então nós estamos sendo educados o tempo todo. Agora, importante, por exemplo, eu acredito que a forma que eu fui educado na minha infância fez uma diferença tremenda, né? Para que eu tivesse abertura para enxergar algumas coisas, para que eu tinha uns 18, 19 anos quando eu escolhi o Espiritismo. Eu escolhi, li os livros de Kardec todos, foram me dando, né? Aliás, foi algo interessante, porque eu frequentava um centro de Umbanda que gostava muito
E até hoje ele existe, tenho amigos lá, parentes, visito, me convidam para ir lá fazer uma palestra. Né? São bem próximos, né? E eu ia lá e eles falavam, o seu lugar não é aqui, você tem que procurar um centro espírita de mesa branca, que eles falam, né? Mas eu não achava. E continuava indo lá. E aí uns amigos começaram a me dar livro, lê esse livro. Aí você precisa ler livro, vai comprar, mas eu não acho. Aí começaram a me dar os livros, os amigos. Olha só, não achar centro espírita e não achar livro espírita? Eu procurava, não achava. Sabe quando você olha e não vê? Aí começaram a me dar, então, mas esse era o caminho. Me deram os livros, fui lendo, cheguei num centro um dia, gostei, fui acolhido, comecei a fazer parte, né? Fui me integrando, e aí você vai. E aí me encontrei, não é? Mas olha como as coisas são, né? Não é bem onde você acha que é. Você tem que... Deus está te mostrando o caminho e você vai seguindo. Então você vai sendo conduzido. Então, mas ter abertura. Porque tem gente que é educado para não ter abertura. Ele é educado assim, não, aquilo não presta, aquela religião é ruim. Nenhuma religião é ruim. Não existe isso. Não existe. Aí tem gente, né, que fala assim, vamos dar um exemplo. O sujeito vai lá na igreja tal e o pastor ou o padre só fala não, e põe um cabresto no cara e o cara fica lá e pega o dinheiro do cara. Ninguém é bobo. Se a pessoa está lá é porque está fazendo bem para ela. Né? Olha a diferença. O sujeito matou 20, roubou todo mundo, chega no centro espírita e pergunta para você, e aí, tudo bem? Queria ser espírita, tudo bem? O que você vai falar para ele? Tudo bem. Estou perdoado, está tudo bem? Então. Mas e aí? Passou o risco? Não vai acontecer mais nada? Esses 20 que eu matei aí, tudo bem? Né? Tem ação e reação. Você faz uma coisa, e aí, que é a nossa releitura também, não tem castigo. Então veja, tudo isso que eu estou falando, a gente tem que passar para as nossas crianças. Porque o mundo que nós estamos ali fora, 90% dele é católico. Né? Não, mas está caindo o número de católicos. Tem católico para danar ainda. Tem 60% de católico hoje em São Paulo, né? Os espíritas cresceram muito, os protestantes caíram muito, né? Mas assim, o Brasil foi colonizado por católicos e nós ficamos séculos. Então nossas leis, tudo é com base em católico. Se você parar para prestar atenção, nós espíritas, a gente tem muita atitude de católico ainda, porque você nasceu num país católico com uma cultura fortemente católica. Nós estamos fazendo a quebra agora que nós estamos entendendo alguma coisinha. Então nós ainda temos a visão de castigo, que você tem que sofrer para ser feliz. Nós temos muito essa visão ainda, mas isso não está nas bases espíritas, né? Palavra salvação, por exemplo, para nós, do jeito assim, gratuito que ela é dita, não faz sentido. Porque eu vou te salvar de uma situação ruim. Você está encarnado, você está numa situação boa. Você ganhou uma oportunidade de progredir. Mas eu queria tanto estar no outro mundo, encarnado em outro. Não aguenta. Você não consegue. Se a tua evolução é para estar aqui na Terra agora, não adianta. Você pode ler os livros de André Luiz, né? Você vai ver que às vezes pegam mesmo os espíritos encarnados lá do nosso lar, leva ele num lugar um pouquinho melhor. Ele não consegue respirar, porque ele acha que ele respira ainda, né? Tem que ir com equipamento, não consegue, né? O pensamento dele ainda é mal educado. Nós estamos encarnados em corpo físico, não estamos? Qual que é a nossa natureza? Não é procriar? Nós temos isso não é feio, não é? O sexo não é feio, procriar não é feio. Agora a gente tem uma visão meio negativa disso. Agora isso está no... Eu sou um corpo. Meu corpo ele quer se duplicar em filhos, né? Existem padrões de beleza. Passa uma mulher bonita, você olha, o teu instinto está treinado para inconscientemente dizer para você, essa mulher, ela pode ter filho. Ela tem um biotipo de ter filho. Você vai olhar para ela. Aí você vai para um lugar que só tem anjo. Lindas as anjas. Quanto tempo você aguenta ficar lá? Todo mundo lendo o teu pensamento. Você sai daqui agora e vai para lá. Não dá, gente. Não dá. Fica aqui que é melhor. Fica aqui. Não queira forçar a barra. Porque é uma bênção que já te deram. Você pediu para estar aqui, porque precisava estar aqui, nesta família que você está agora. Nesse país que você está agora. Com esse salário que você tem agora.
Né? Agora, não precisa ficar parado nele, porque tem a lei do progresso. Não precisa reencarnar na favela, não que seja errado isso. Tá bom? Se o espírito está numa missão de reencarnar lá, se sentir bem lá, fazer o bem lá, e lá ele faz a diferença, excelente, isso é um caso. O outro caso, o sujeito nasce revoltado lá na favela, pobre, querendo ser rico. Então, estuda, trabalha e sai de lá. Você não é obrigado a ficar lá. Né? É um chamamento. Ah, mas é errado, o cara só trabalha, só pensa em dinheiro. Né? Aquele empresário só trabalha. Não, é um espírito que está testando isso agora. Ele está gerando emprego, o empresário. Né? É engraçado quando os sindicatos falam do empresário, só desce a lenha. Não, o empresário está gerando emprego. Ele está fazendo um bem para a sociedade. E ganha bem, e gasta. Agora, aí que está o limite dele, onde ele vai gastar, e é o problema de consciência dele, o que o espírito dele pede. Se o espírito dele pede para ele ter 20 carros na garagem, ele vai fazer isso. E deve. Até descobrir que é melhor ter amigo do que 20 carros na garagem. Mas para você é óbvio isso, para ele não é. É um espírito ignorante ainda. Não descobriu isso. Acha que com o dinheiro e com o poder, o chamamento dele é esse. Com o dinheiro e com o poder. Então ele está testando isso. E está encarnado com a gente que é diferente. O outro que é pobre é feliz. Um dia ele vai cair a ficha. Pô, eu tenho tanto dinheiro e não sou feliz. É que a gente fica distante. Mas se você conhecer as pessoas ricas, não são felizes. Dinheiro não compra tudo. Agora, é um dom bacana ser rico, mas é difícil. Tem gente que pediu para encarnar sendo rico, para gerar emprego, para montar empresas, porque precisa, né? As pessoas precisam comer, não é? Precisa ter alguém que sabe fazer aquilo. Não é fácil. Você ser dono de um banco, com todas as leis que tem, com aquela quantidade de dinheiro aplicada lá, um monte de... Não é fácil, não é? Alguém está lá. Você viu o presidente da República quando eles entram? Né? Fernando Collor entrou lá, era um moço. Nem terminou o mandato, saiu acabado. Grisalho, arrebentado, não foi? O Lula não era novinho, saiu... Se você olhar a foto do sujeito quando entra lá, é muito problema. Ter poder é complicado, é muito problema para ele resolver. Os donos de empresa, eu vejo donos de banco, trabalho em bancos, né? Há décadas. Você vê o sujeito tem a tua idade. Você olha para ele, pode ser seu pai hoje, está acabado. Por quê? É muito dinheiro, é muita decisão, é complicado. Então é um espírito que está vivenciando uma situação de ter que lidar com poder, não é? Imagina você, o cara lá mandou 1000 embora. Imagina você tendo que mandar 1000 pessoas embora. Será que você dorme fácil à noite? Né? Difícil, complicado. Então, tudo isso, então, voltamos lá, aos valores, né? Que é o que nós precisamos na nossa sociedade. Transmitir esses valores. E o tema de hoje, a gente se estendeu e ampliou, porque isso vai se ampliar. Nós estamos falando da criança hoje que nós temos que passar esses valores, mas ela vai se deparar com essas mesmas situações nossas e ela vai ter que ter um conjunto de regras funcionando para dar conta disso. E de preferência, eu acho que você deve escolher uma religião. Né? Por quê? Porque ali já tem gente que pensou nisso e há um tempão nós estamos elaborando o que seja o Espiritismo. Está escrito e a gente está conversando. O sujeito da religião é mim, eu sou eu sozinho, ele vai ter problemas. Porque ele pega um pedaço daqui, um pedaço dali, um pedaço de lá. Ah, eu gosto do catolicismo, mas eu acredito em reencarnação. Então, beleza, eu adapto. Eu sou católico, mas acredito em reencarnação. É complicado. Complicado porque se você for ler a base do que é porque você está aqui, para onde você vai, do catolicismo, não vai bater com reencarnação. Não tem como. Você não vai conseguir. Então, a hora que você chegar numa hora de ter que tomar uma decisão profunda, baseado no que a tua religião te dá, você vai ter uma coxa de retalhos. Sabe o que é uma coxa de retalhos, né? Uma de uma cor, outra da outra, um é maior, outro é menor, não encaixa. Né? Não encaixa. Porque se fosse fácil encaixar, a igreja mexeria nas coisas. Por que ela não mexe? Que está 2000 anos escrevendo coisa e elaborando. Se você chegar hoje e mexer num tijolinho que está lá embaixo, cai tudo. Não dá. Porque tem uma linha de raciocínio aquilo. E nós espíritas também temos uma linha de raciocínio. A gente vai até um limite. Né? Você não pode dizer, eu sou espírita, mas não acredito em reencarnação. Não dá. Não dá. Não dá para falar isso. Porque tudo que você for ler no livro dos Espíritos está baseado em que você acredita na reencarnação. Senão não tem lógica o que está escrito lá. Né? Então aí a importância da gente não só ofertar, como a gente estudar e continuar estudando. Porque até na escola é assim hoje. O que a escola diz hoje?
Você vai estudar para sempre. Educação contínua. Acabou isso, gente. Nós estamos vivendo mais tempo. Esse mundo, né, a modernidade, a tecnologia está permitindo a gente viver mais. Então, se você tiver, estou com 55, estou com 60, não adianta mais. Não, negativo. Se você tiver 50 e for viver até 100, está na metade do teu caminho, na metade. E provavelmente daqui a pouco a gente chega em 100 fácil. Tem bastante gente chegando já, né? Então tem que pensar nisso. Mas eu não sei ler. Não, vai aprender a ler. Mas eu não sei outra língua. Tem interesse? Vai. Aposentei. Vai fazer curso de línguas, vai conviver com outras pessoas, vai abrir a mente, vai viajar. Acabou aquela ideia, aposentei com 60 anos, sento em casa, assisto televisão e tchau. Não. E isso é educar os novos também, porque o novo tem que saber. Porque ele olha, então quando eu tiver 60 eu vou sentar e vou morrer. Não, você está passando uma mensagem errada. Tem que dar um exemplo. Se você está com 50, 60, está estudando, o novo fala, mas se ele com 50, 60 está estudando, eu também vou ter que estudar. Não é? É essa mensagem que nós temos que passar para essa turma nova, não é? Que está chegando aí. Então, queria agradecer a atenção de vocês. Fico preocupado, que vocês ficaram muito sérios hoje, porque o assunto é sério, né? E espero que a gente reflita sobre isso e consiga visualizar uma maneira de provocar esses encontros em casa para pelo menos uma vez por semana a gente ter 15 minutos com a nossa família para falarmos, né, do que é o Espiritismo, lermos uma coisa instrutiva que tenham certeza, 15 minutos de leitura no domingo vai te ajudar na sua semana e vai ajudar as pessoas que te cercam. E principalmente as crianças que estão ali brincando, estão ouvindo. A gente sabe disso. Eles estão ouvindo, estão sendo expostos, não estão prestando atenção, mas estão vendo que há um compromisso, uma vez por semana a família reunida, e vá diminuindo a TV na tua casa, vá aumentando o espaço para conversa, porque aí a gente foge dessas pressões pelo consumo e pelo, tem que ser assim porque todo mundo faz. Não tem que ser assim. Nós não temos que se casar e separar em 3 meses. Nós não temos que casar e ter um monte de filho ou não ter nenhum. Nós temos que ouvir o que o nosso coração manda, né? Então a gente fica, quem será que eu fui na outra encarnação? Olha para você hoje que você vai ver. Você é orgulhoso? Você foi orgulhoso. Você não tem paciência? Você não tinha paciência. Você está aqui para desenvolver isso. Ok? Espero que a gente tenha feito uma boa troca e aprendido juntos hoje. Muito obrigado a todos vocês.